Olá, pensar e agir como uma startup. Esse é o lema do meu canal no YouTube. E hoje quero falar com você sobre 4 dicas para negociação em tempo de crise. Eu sou Marcelo Bárcia. Se você gostar desse vídeo, por favor, assine o nosso canal, compartilhe com seus amigos, porque esse é um tema de extrema importância nesse momento, ok? Negociação. Por que esse tema se faz tão importante nesse cenário, nesse contexto todo que a gente está vivendo, de pandemia, do Covid-19, e em todas as consequências para a sociedade, para a economia, que esse triste acontecimento está trazendo? Então, primeiro vamos entender o que é negociação, né? Negociação, para que você tenha um processo de negociação, a primeira coisa é que você tenha ter pelo menos 2 partes envolvidas. É difícil você pensar, né, num processo de negociação como um monólogo, né, onde você só tem um ator ou um protagonista. Não, para ter uma negociação tem que ter 2 partes envolvidas. Pode ser 2 pessoas, ou 2 empresas, ou uma empresa e o governo, enfim, né, você tem que ter 2 partes envolvidas. Isso é mais ou menos óbvio, mas só para a gente, né, consolidar esse pensamento. A outra coisa que caracteriza uma negociação é que você tem uma das partes com um pensamento divergente. Ou seja, uma das partes não pode concordar com a outra. Não é uma negociação você falar assim, olha, o meu preço final do meu produto, tá, é R$ 100. Aí você fala, aceito. Quer dizer, isso não é uma negociação, né? A negociação, ela começa quando uma da parte é divergente. Então você fala, meu produto é R$ 100. E você fala, não, eu só pago 90. Vamos negociar? Quer dizer, isso é uma exemplificação bem simplória, mas para caracterizar. Para ter negociação, você tem que ter 2 partes, pelo menos, envolvidas no processo, e você tem que ter um pensamento, né, de conflitante, divergente, quando essas partes não concordam e vão tentar chegar a um acordo, tá certo? Geralmente, quando a gente fala em negociação, uma ideia que vem muito à mente é uma espécie de queda de braço, né? Quer dizer, onde uma das partes vai sair necessariamente vencedora. Ela vai, né, numa luta, né? Quer dizer, olha, não tem empate, né? Tem que ter vencedor. E isso procede, isso realmente faz parte, digamos assim, de várias tipologias de negociação. Entretanto, o que eu queria falar hoje com vocês, logo em seguida, né, apontar essas 4 dicas que eu considero importantes nesse contexto de pandemia, de Covid, onde a questão da economia está sendo muito impactada, é a chamada negociação ganha-ganha, né? É possível isso? É possível a gente pensar, né, num processo de negociação onde as partes envolvidas tenham assim, essa percepção, né, e a consequência efetiva de algum ganho. Tá certo? Então vamos pensar em negociação nesse momento. Eu acho que essa crise ela tem algumas características especiais e talvez a principal dela seja que todas as empresas, independente do porte, do setor de atuação, pode ser comércio, varejo, micro, pequeno, startup, grande organização, todas estão enfrentando algum tipo de dificuldade. Não é uma crise pontual, né? Não é uma crise local, que só atingiu uma região, é uma crise global. Isso talvez seja até algo muito inédito na história da humanidade. Ela talvez, claro que ela provavelmente afeta muito o universo das micro e pequenas empresas, que é assim, minha grande preocupação, das startups que são emergentes, mas ela também pega, né, no contrapé as grandes organizações. Está todo mundo envolvido, tá, nesse contexto de ansiedade, de estresse, né, quer dizer, de dúvida. A grande organização também está com preocupação. Muitas delas tiveram, né, uma redução, tá, de receita muito grande, tiveram que demitir colaboradores, enfim. É um processo muito complexo que a gente está vivendo nesses 2 últimos meses. Então está todo mundo no mesmo barco. Quer dizer, isso para uma negociação ganha-ganha, ela deve ser considerado, quer dizer, necessariamente eu não estou com uma parte mais fraca, quer dizer, todo mundo está tentando buscar algum aspecto colaborativo comum. E na negociação, que eu acho que deve ser assim, um ponto de atenção, especialmente para as pequenas micro e startups, né, empresas, né? Por quê? Porque elas naturalmente têm um pouco mais de dificuldade
de passar por esse momento de turbulência. Eu acho que o grande desafio agora para qualquer empresa é ultrapassar, não é um momento muito de obter vantagens competitivas, aumentar mercado, mas pensar muito na questão da sobrevivência. Então vamos falar um pouco de 4 dicas, né? 4 sugestões, diretrizes, como você queira chamar, né? Para uma negociação ganha-ganha. Tá? Primeira coisa, é claro que o problema tem que ser encarado como dos dois. Então vamos simplificar, olha, né? Eu tinha um contrato de aluguel para o meu pequeno varejo e esse aluguel ficou muito caro. Então esse é um problema meu, né? Antes da Covid, né? Você fala assim, não, o locador não tem problema, tem uma oferta, mas ele também tem esse problema. Ele também não quer, provavelmente não quer perdê-lo como locador. Ele sabe que se você sair, vai ficar muito tempo sem alocar esse espaço, vai ter dificuldades. Então ele também quer pensar uma solução junto com você. Então pensa nessa questão, quer dizer, o problema não é meu, o problema, né, são das duas partes. E claro, para isso aconteça, você tem que ter uma comunicação franca e sincera. Uma das características de uma negociação perde-ganha ou ganha-perde é como quando uma das partes tem a chamada assimetria de informação. O que é isso? Ela tem mais informações, ela não coloca todas as cartas na mesa, uma das partes, não é isso? Hoje não, né? Nessa negociação ganha-ganha que a gente está propondo para esse momento de crise, né? O diálogo transparente, para que não haja ruído na comunicação entre as duas partes, tem que ser o mais franco e sincero, né? Quer dizer, o mais simples também, o mais objetivo entre as duas partes, mas franqueza e sinceridade, né, para as duas partes seria uma recomendação para uma comunicação ganha-ganha. A outra coisa, e aí não tem muito receita de bolo, né, é que as duas partes busquem assim encontrar soluções alternativas e criativas, né? A crise é sempre uma grande mãe, né, da criatividade e da inovação. Então, olha só, a gente não pensou nisso, mas será que é possível fazer algum tipo de acordo, algum tipo de redução? Às vezes não é só redução, às vezes é um acordo criativo, não sei, né? Você tinha um contrato antigo, mas nesse momento de dificuldade, talvez esse credor tenha, né, alguma possibilidade de negociar com você, ele tem uma solução alternativa que estão surgindo, né, dentro dessa crise. Tá certo? E principalmente, quando a gente pensa naquela negociação como uma queda de braço, como uma só perde-ganha, só ganha-perde, né? Quer dizer, onde um lado necessariamente tem que ser derrotado e não com uma perspectiva de ganha-ganha, seria fundamental evitar conflito, evitar estresse, evitar ruído, ou seja, né, às vezes a entonação de voz, está todo mundo nervoso, mas a entonação de voz, a maneira como se apresenta a proposta, então pensar em tranquilidade, um momento que todo mundo está pensando em tranquilidade. Então repetindo essas 4 dicas, né? Primeiro, pensar o problema da negociação, aquilo que vai ser objeto da negociação, como não uma coisa unilateral, é o problema dos dois. Outra coisa, comunicação franca, né? Um discurso simples, claro, né? Sem cartas na manga, sem assimetria de informações. Terceira questão, terceira dica, né? Buscar, seja de uma parte ou de outra, soluções alternativas, criativas, que nunca foram pensadas, mas de repente são possíveis em função de cada característica de cada setor. E a quarta dica seria tentar ao máximo evitar conflito. O clima de tensão criado pelo cenário Covid, ele já é muito, né, tenso, né, naturalmente, é nervoso, os nervos estão à flor da pele dos empreendedores, do cidadão, né? Então é preciso tranquilidade. Então não gere conflito com imposição de voz, com algum tipo de informação adicional, né? Enfim, né? Então tranquilidade. Então repito, com essas 4 dicas é importante você negociar e principalmente renegociar aquilo que já foi estabelecido. Então, negociação e renegociação são 2 aspectos que hoje, principalmente para o pequeno empreendedor, pode fazer uma grande diferença, né, entre a sua sobrevivência nesse momento difícil, tá? Ou realmente um insucesso e até o fechamento da sua empresa. Então preste muita atenção em tudo aquilo que você pode negociar e renegociar. Tá bem? Se você gostou, compartilhe,
dê um like aí nesse conteúdo, assine o nosso canal, que a gente vai semanalmente estar disponibilizando conteúdos que a gente acredita que seja importante, sobretudo para esse momento, mas também para como você agir, pensar como uma startup, com rapidez, com agilidade, independente da sua área de atuação. Um grande abraço e até a próxima.